Seja muito bem-vindo a mais um SSO Cast. Eu sou o Isaac Lopes, estou aqui com o Cristiano. Vamos falar muito hoje sobre o quê? Sobre as empresas que são exemplo, porque a gente sempre fala aqui, Cristiano, sobre quem está ali no risco, quem está errado, mas hoje falaremos sobre empresas exemplares. E, Cristiano, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você. Perfeito. Sou Cristiano Secato, engenheiro de segurança, tenho mestrado na área também, tenho algumas outras pós-graduação, alguns cursos no exterior, estou há 25 anos nesse mercado. Pô, então, muita bagagem, aí, muita experiência. E já aproveitando dessa sua experiência, desses seus 25 anos, o que você tem visto que as empresas que estão regulares, que estão certinhas, com tudo em dia, têm feito que as outras não fazem? Perfeito. E a mais importante de todas, elas têm a cultura de segurança. Ou seja, as empresas que estão dando certo, Uhum. né, são as empresas que já têm uma cultura de segurança instalada, né, na empresa, desde a alta direção, né, até todos os segmentos e todos os departamentos dentro da empresa. Quando você tem uma cultura de segurança, tudo é muito mais fácil, porque as pessoas já colaboram, querem se sentir parte daquilo. E cultura não é só um documento escrito ali ou o missão, visão, valores que a pessoa coloca lá na porta da empresa, logo na Uhum. entrada. Não é isso. Não. É um hábito, é a rotina. Exatamente. Por exemplo, um colaborador vê que o outro, né, não está usando o EPI, lembra o colega, fala, olha, o EPI, põe o EPI, olha o capacete, olha o óculos, né? Ou seja, a gente não tem que ter técnicos de segurança, né, ou profissionais fiscalizando todo mundo, mas se os O próprios próprio colega. colaboradores, o colega, né, ajudarem, nossa, já é um ganho enorme para a empresa. E até uma coisa que eu pensei aqui agora, você pode trazer sua linha se você concorda ou não, mas você citou a questão do colaborador estar ali observando. A gente sabe que é comum, às vezes, principalmente em alguns cenários, por exemplo, obra, ter a questão do EPI, às vezes o cara, por desleixo ou não usar. Uhum. Só que aí o empresário fala, poxa, mas a responsabilidade é minha, eu falo, dou treinamento e o funcionário não usa. Mas talvez se às vezes o empresário também for mais firme, aplicar advertência, aplicar suspensão sobre aquilo, com toda certeza o colaborador vai ficar mais atento a isso e os outros também podem ajudar também. Falar, ó, Sim, que esperto, é tomar multa disso sim. aí. Então, mas quando a gente faz algo, né, obrigado, vai nessa linha da advertência, da suspensão, né, ou justa causa, é um caminho muito mais agressivo, né, e Sim, muito mais complicado, porque já entra no embate, numa briga. Agora, se você tem uma cultura de segurança e os próprios colegas, um ajuda o outro, e eu sei que você, por exemplo, né, tem uma familiaridade, você é meu amigo, meu colega de trabalho, eu sei que você não está bem, você está com algum problema dentro de casa, que aquilo vai refletir no trabalho, sua cabeça está a mil, você está com uhum, algumas contas para pagar, o endividamento, ou está em risco de separação, que você não está bem, né? Como é que eu vou colocar, né? Percebo que você vai fazer uma atividade com uma máquina extremamente perigosa, né? Pode perder um dedo, uma mão, um braço, né? Então eu sei o que você está passando, entendeu? Então eu falo pro meu supervisor, eu falo, olha, põe ele em outra atividade hoje, põe ele para fazer né, outra coisa, né? Por quê? Porque eu tô prevenindo, né, o meu tô colega. sendo amigo mesmo. Exatamente. Então, se tiver uma cultura de segurança, né, as coisas fluem muito melhor. Não precisa um chefe vir e te dar né, penalizar o funcionário. Você não está usando capacete, você não está usando a luva, né? E fazer advertência. Então, se você tem uma cultura dentro da empresa, as coisas fluem muito melhor, né, o ambiente é mais agradável, o estresse é menor, né. E agora com a NR1, que é a parte psicossocial, mais ainda. Então tem também a questão do líder estar mais próximo da equipe também, monitorando, Isso mesmo, conversando, acompanhando, isso mesmo. ouvindo, porque a gente pensa muito, ai, no trabalho eu sou um, em casa eu sou outro. Não. O problema de casa vem para o trabalho, o problema do trabalho vai para casa, a gente sabe, né? Exatamente. Ninguém é um robô automático que consegue desligar, né? Você tá com uma Vira o conta, você tá com botãozinho. uma conta enorme para pagar, o seu carro foi apreendido, aconteceu, né? Você perdeu a mãe ontem, ou perdeu um filho, você tá abalado, Uhum. né? E aí eu vou pôr você para fazer uma atividade extremamente perigosa, uma atividade que exige atenção plena, né? Você tem que estar ali totalmente focado, né? Um operador de Munk, por exemplo, um operador de guindaste, né? Ele tem que Sim. estar bem fisicamente e psicologicamente, porque se ele está afetado,
ele vai fazer o trabalho de qualquer jeito. Imagina um guindaste. Pois é. E as empresas, elas têm que ter, então, uma rotina periódica ali para construir essa cultura? Tem. Então, as empresas, né, como você havia me perguntado, o que que as empresas, né, os bons exemplos fazem? Eles investem em segurança e medicina do trabalho e criam uma cultura. Agora que você cria uma cultura dentro da empresa, né, você vê que depois os benefícios que você colhe são muito grandes. E qual ação você acha, na sua visão, assim, na sua bagagem, você vê, olha, começa ou tenta fazer essa ação aqui que já vai ser uma boa sementinha aqui para construir essa cultura? Então, treinamento é uma delas, né? Conscientização, a gente faz muito trabalho de conscientização dentro da empresa, né? Treinando palestras de diversos, né, temas, Sim. justamente vai preparando os funcionários sobre aquilo, né? E aí a empresa dando o suporte, o investimento necessário, a coisa flui. Porque tudo precisa do investimento, ou de tempo ou de dinheiro, né? Ou dos dois, né? E aí isso anda junto com a empresa. E essas empresas que são exemplo, normalmente elas têm um controle muito bom de exame, treinamento, tudo? São empresas que elas já têm a cultura de criar, né, uma verba anual. Então, eles já criam uma verba para treinamento, para ser investido, né, e aplicado em educação para os funcionários, em treinamento, em exames médicos. Então, essas empresas que já têm a cultura do budget, de criar um budget para ser investido e aplicado, é muito mais fácil, flui muito melhor. Por quê? Porque daí o gestor não precisa ficar preocupando toda hora, olha, tem mais essa conta para pagar, olha, precisa fazer isso, olha, né? Porque daí a parte financeira fala, tá, mas por que que você não falou antes? Não, a gente não tem caixa, não tem dinheiro. Poxa, você avisa de última hora, né? Então cria um problema. Sim. Então, quando você já tem essa cultura, o gestor ele se sente mais tranquilo, que ele sabe que ele vai ter uma verba para desenvolver todas as atividades necessárias ao longo do ano, né? Então a coisa flui melhor. Por tendência, os documentos nessas empresas que são mais exemplos, assim, eles são muito bem organizados, muito bem guardados? Sim, essas empresas que têm essa cultura, né? Eles têm uma organização, tem um departamento responsável, tem lá pessoas treinadas que já deixam tudo isso organizado. E aí, em caso de fiscalização, tem tudo na mão, né? Já tem cópia da relação dos treinamentos realizados, os laudos, exames médicos, quem que está vencido ou não. É muito mais fácil de gerenciar. E essas empresas, realmente, o que elas colocam nos programas acontece ou é algo que nem sempre rola? Não, acontece. Essas empresas que têm uma cultura forte, eles realmente eles mudam de patamar. Eles saem do patamar reativo, né, já para outra esfera já, né? Eles não ficam reagindo a qualquer coisa que acontece. Por quê? Porque o básico eles já atendem já há anos, eles já Aham. fazem certo já há um bom tempo. Então eles já vão atingindo, né, ganhando outros benefícios. E além de treinamentos, o que mais que a empresa acaba colocando em prática ali que dá certo? Então, treinamento é muito importante, né? Palestras orientativas também são muito importantes. Então, gente, para mudar as pessoas é cultura, né? E cultura tem a ver com palestras e treinamentos. E aí eu te pergunto, essas empresas, realmente existe um acompanhamento, tanto por parte da empresa de medicina ou por parte da RH ali com os colaboradores, ou é mais um negócio só de momento ali que eles fazem? Não, não, tem toda uma cultura, tem todo um sistema de gestão que vê quantas horas o funcionário foi treinado, que treinamentos ele fez de acordo com o cargo que ele, né, que ele exerce. Então, tem todo um programa de crescimento dentro da empresa de acordo com os treinamentos que ele vem executando, né? Então, aí tem sistemas que eles monitoram Não. quantas horas o trabalhador estudou, né? E aí ele vai evoluindo e vai crescendo e vai subindo de patamar. E hoje, assim, existe de fato uma grande diferença entre as empresas que se cuidam, que fazem tudo isso, e as empresas que só são reativas? Tem muita diferença? Não falo só em sentido de multa, tá? Ou processo, Não, mas o empresário e o gestor vai sentir isso no bolso, né? Porque quando você é reativo, as coisas vêm, você é obrigado a comprar de última hora, pagando um preço altíssimo e o desgaste com todas as pessoas envolvidas.
Quando você já está dentro de um plano, né, e já cumprindo algo que você já sabia que vai cumprir, né, às vezes o que acontece é você adianta um pouquinho uma etapa que você ia fazer o mês seguinte, você faz esse, né, mas a coisa você já está prevista, você não é pego de surpresa. Né? Então, é muito mais fácil. É muito mais fácil, com um outro exemplo, você já se planejar para fazer a reforma de uma casa, aí você já vai se planejando como você vai fazer, ou a pintura, né? Do que você ser pego de surpresa Sim. de última hora. Você vai pagar um preço altíssimo, né? Por quê? Porque você não se planejou para aquilo. E fora a cultura, fora definir esse budget que você citou, ou seja, um valor de investimento para isso, tem mais algum fator que essas empresas têm de diferente? Eles fazem uma boa seleção de profissionais também. O RH deles é um RH muito forte, eles conseguem, né, filtrar as melhores pessoas para colocar nos locais certos e corretos, entendeu? Então isso faz E diferença. você agora, mas aí olha só, eles filtram as melhores pessoas. Na sua visão, por eles terem esse cuidado, de, por exemplo, você citou até em alguns outros podcasts, tem empresa que tem corrida, programa de corrida, massagista, Uhum, acupuntura, até aquele da orelhinha lá para uhum. cuidar. Será que isso também não atrai os melhores funcionários? Também, é verdade. Né, as pessoas querem trabalhar nas melhores empresas, as Sim, empresas que mais cuidam e investem. Quando elas percebem que, nossa, aquela empresa tem um programa de qualidade de vida, né, investe no funcionário, cuida do funcionário, você quer trabalhar nela, né? sim. Então, assim, isso acaba sendo um fator importante, porque elas deixam de correr atrás das pessoas e as pessoas passam a correr atrás da empresa, né? É o Então, todo, né? é o todo, isso Porque aí. hoje em dia a gente sabe, né, Cristiano, existe uma dificuldade muito grande no Brasil de algumas empresas de preencherem vagas específicas e tudo mais, que às vezes ela busca o profissional, mas acaba não encontrando. Existem fatores, a gente pensa que é só salário, o salário, mas não, existem outros pontos que pesam Uhum, muito. E até agora uma provocação que eu gostaria de fazer, até para entender mais. Imagina o seguinte, você tem uma empresa que o lugar da condução do ônibus ou do metrô é muito longe até o colaborador chegar. Além do risco que o colaborador tem, ele já vê essa questão de dificuldade, fala, muito longe, eu não quero para mim, ele não acabar entrando nessa empresa por conta disso. Mas aquele que já trabalha lá, se ele se acidenta, por exemplo, no trajeto para a empresa, indo para a empresa, é uma coisa que já afeta também a empresa? uhum. Sim, porque quando ele está a serviço da empresa, indo ou vindo ou visitando um cliente e acontece um acidente, é o que a gente fala de acidente de trajeto, né? Hum, Aí é obrigado a abrir uma CAT, a empresa tem que abrir uma CAT, que é o comunicado de acidente do trabalho, né? E aí registrar tudo isso, o que que aconteceu, por que que aconteceu, se teve afastamento ou não teve afastamento. e para abrir a CAT, a empresa tem que pagar alguma coisa? Não, os clientes que já têm um plano de assinatura com a gente não pagam nada, que Ah, já está sim. incluso, né? Mas você tem que fazer esse comunicado junto aos órgãos Via oficiais, social? via social, Olha isso só, mesmo. já sobe tudo automático e já cruza os Uhum, dados, né? exatamente. Então, colaborador, a empresa que fica muito longe do metrô, da condução, colaborador, por exemplo, assaltado, sofre um acidente ali, a empresa também pode acabar sendo envolvida de alguma Isso forma. mesmo, isso mesmo. Olha só, não é só o ambiente do trabalho, mas é o Não. todo que precisa ser pensado. E para você ter uma ideia, hoje também existem ações regressivas, né? Então, assim, os órgãos regulamentadores, eles podem, se eles detectar que tem uma empresa que provoca muitos acidentes, muitos afastamentos de funcionários, né? Deixa de recolher as obrigações necessárias, ela pode vir a responder, né, pelo passado, Olha só. que é o que a gente fala de ações regressivas. Ou seja, meu passado me condena. Uhum. Importante ficar de olho. E você citou a questão aí da cultura como um dos principais, o budget como um dos principais, mas na sua visão também é mais uma questão de organização ou também de postura da empresa que faz com que ela avance e cresça e muda nesse sentido para não ser tão reativa e ser mais assim à frente? Então, é postura e a visão do dono, né, do líder, né, dos diretores ou do quem tá da diretoria, porque se eles valorizam e veem isso como um investimento e que traz retorno, né, e para você ter uma ideia, tem números de pesquisas que fala cada R$ 1 investido nesse segmento, você retorna em Olha quatro só. reais retorno para a empresa, né? Então você vê o retorno disso, né? O retorno não é de hoje para amanhã, é a longo prazo. Sim. O absenteísmo vai diminuir, né, dentro da empresa, as pessoas vão deixar de se afastar e ficar tanto tempo afastado, que é um Uhum. custo enorme. Então, quando você consegue provar isso e fazer um relatório desse, por exemplo, de um ano,
né? De um ano que você não tinha nada e de um ano que você tem medicina e segurança do trabalho, você vê a economia. Perfeito. Olha só, então, a gente percebe que é a longo prazo, querendo ou não, mas que existe essa economia. Uhum. E, na sua visão, essa questão da empresa ser organizada, dela estar à frente, hoje é um diferencial competitivo para ela também conquistar novos clientes? Sim, porque hoje está todo mundo preocupado com o bem-estar, né? Com a parte social, meio ambiente, está tudo conectado. Então você prefere contratar um fornecedor, né, que investe nisso e que está com tudo isso em dia, ou você vai contratar um fornecedor um pouquinho mais barato, né, mas que não cumpre nenhuma norma regulamentadora, que você sabe que, né, que tem um monte de problema dentro da empresa? E tem como descobrir isso? Sim, é feito quando as empresas vão atrás de fornecedores, né, tem qualificação de fornecedores, então Ah, eles é? qualificam os fornecedores para saber qual fornecedor é melhor tecnicamente, né, e economicamente, e a parte documental está em dia. Então, muitas empresas sofrem uma auditoria, né, dos seus clientes para ver se eles cumprem com esses requisitos. E a empresa que não cumpre com um desses requisitos, ela já de cara já está descartada. Então você deixa de ganhar novos clientes. Perfeito. E na sua visão, qual é o sinal que indica que a empresa ainda não está com tudo em dia, ainda não está no nível ideal? Que ela precisa fazer algumas ações ali. É, uma auditoria interna que ela fizer, ela já vai detectar falta de treinamento, falta de periódico dos funcionários, né? Então, já só nesses dois Já itens já é viu um que, opa, alerta. tem que se mexer. É, já é um alerta. Que isso pode estar afetando tanto a performance da equipe, quanto também os riscos que podem acontecer depois. Uhum. Quantidade de atestados de afastamento que o RH recebe já é um indício também que tem alguma coisa, né, que está errada ou que precisa ser melhorada. E para quem quer mudar o jogo a partir de agora, o cara ouviu esse podcast e falou assim: nossa, realmente é importante, eu preciso cuidar disso na minha empresa. Eu preciso avançar. Você já citou que cultura é importante, budget é importante, organização é importante. O que você citaria assim, cara, primeiro passo, faz isso. E não vale falar, entre em contato com esse SEO, hein? Eu sei que você pensou nisso, mas o que você diria? Eu diria que o primeiro passo é fazer um diagnóstico. Faz um diagnóstico, né? Procura alguém especializado, né? Que possa fazer um diagnóstico isento, né? Uhum. E aí ali você vai ver tudo que realmente a empresa é obrigada a cumprir em termos de segurança e medicina do trabalho. E através desse diagnóstico você já vai ter um norte, Já, né? né? Isso aí. Perfeito. E se você precisar fazer esse diagnóstico, esse Pode SSO pode contar com a ajudar, né? SSO, isso mesmo. Aí, boa. Bom demais. Qual o seu conselho final para quem acompanha esse podcast até aqui? O cara ficou ali pensando, poxa, um dia eu quero chegar nesse nível de ter isso na minha empresa. Porque, por exemplo, a gente fala muito de empresas como o Google, né? Que tem tantas ações ali para os colaboradores, para os funcionários. E Uhum. a gente sabe, né, Cristiano, que querendo ou não, independente se a pessoa trabalha numa obra ou trabalha no escritório, existe cada trabalho tem seu nível de estresse, situação. E como o risco psicossocial entrou em vigor a partir de agora, é mais um ponto ali de atenção, é importantíssimo as empresas estarem de olho, né? Sim. Ó, quer ver um exemplo? Toda profissão, né, ela pode vir a causar determinadas lesões ou determinados danos à saúde, né, de acordo com a função que ela executa. Estou falando toda profissão. Pra você ter uma ideia, um professor de yoga, Yoga. né, me procurou um tempo atrás, a gente estava conversando, ele falou assim, nossa, eu, né, já estou nessa profissão há 15 anos, né? E quando eu entrei, uma colega de trabalho, que já estava também há muito tempo, falou: olha, toma cuidado com isso, isso. Você pode vir a desenvolver um problema, né, na nossa área, né? Falou para ele, professor de yoga, né? Por quê? Porque toda profissão Tem um risco. tem risco, né? Tudo aquilo que a gente faz de forma repetida, de forma constante, pode ter algum agravamento na nossa saúde ao longo do tempo. Por quê? Porque o corpo humano ele vai envelhecendo. A gente está envelhecendo, Uhum. né? E se você fizer a mesma atividade, né, todos os dias, né, aquilo pode vir a causar algum problema seu de saúde, né? Ficar sentado o dia inteiro faz mal, mas ficar de pé o dia inteiro também faz mal. Você entendeu? Sim. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, é importante olhar para esse lado, sabe? Então, o que eu recomendo a todas as empresas é gaste um tempinho, né? Veja quais são os riscos da sua empresa, os riscos envolvidos nos cargos da sua empresa e crie um programa para isso. Não posso deixar de perguntar isso aqui.
Mas empresa familiar, onde é a família que está ali, ou seja, é o pai, a mãe, o tio, a tia que estão trabalhando ali, costuma dar muito problema, porque fala, é família, tá aí, não vai dar, não vai processar, não vai dar em nada, não vai dar multa, dá muita dor de cabeça? Dá. Quem que nunca ouviu uma história, né, de empresa familiar que o filho processou o pai, Não, né? sério? Tem Já isso? ouviu muitas histórias que o filho Nossa. processou o pai, que a filha não fala mais com a mãe, né? Por quê? Porque todo mundo trabalha junto, não respeita os direitos trabalhistas também. É A filho, vai, faz. sobrecarga de trabalho às vezes é excessiva, né? Aí chega uma hora que cria uma revolta dentro da família, né? Uma revolução, né? Aí racha Uhum. e aí vem todos esses problemas vêm à tona. Eu acredito que o ponto-chave da nossa conversa de hoje até aqui foi equilíbrio, né, Cristiano? Uhum. Tudo precisa ter equilíbrio, visão e pensar no colaborador, né? Isso mesmo. Pensar na saúde dele, acima de tudo, para que isso retorne em produtividade, em mais entrega, mas principalmente em mais qualidade de vida para todos. Isso Porque sem mesmo. pessoas as empresas não vão sobreviver, ou não sobrevivem hoje. Não Verdade. entramos ainda no momento em que a IA domina tudo, né? Os robôs, Verdade. mas a gente tem pessoas ali atuando, então é importante. Cristiano, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse podcast, não esqueça de deixar seu like, curtir esse podcast, compartilhe esse vídeo lá naquele grupo de empresários que eu sei que você faz parte, compartilha também com aquele seu amigo empresário, porque o conteúdo que a gente traz aqui, né, Cristiano, é um conteúdo muito útil, um conteúdo que a gente fala de uma forma fácil do empresário entender, dia a dia ali, claro, falando de medicina, segurança do trabalho, mas de coisas que provavelmente você nem escuta. Então, não esquece de curtir, compartilhar. Até a próxima aí. Tchau, tchau.